apresentação de hoje vai ser sobre planejamento da infraestrutura, ações estratégicas para aumentar a competitividade do país. Bom, de 3 anos para cá, muita coisa mudou, pessoal. Há 3 anos atrás, nem a ideia de investidor internacional estava sendo questionada. Era uma coisa que não existia, principalmente em que se dizia infraestrutura. Esse cenário agora mudou. Ou a gente participa, ou a gente atrai investimentos, ou nós estamos fora desse cenário internacional, do cenário mundial, certo? E apesar de muita coisa ter mudado, ainda a gente presencia ainda uma situação muito triste. Eu não gosto de começar a apresentação com imagens tristes, mas essa eu vou ter que começar para a gente se situar numa realidade que a gente vive hoje. Todas as imagens que eu vou apresentar aqui são imagens de 2017. Essa aqui é a situação da rodovia que leva o centro produtivo de grãos na região do Mato Grosso e vai para o Pará, e onde os caminhões ficam, às vezes, algumas épocas do ano, por 10 dias atolados, onde o produtor rural perde a sua produção. E por aí vai. Quando chega no porto, o porto não consegue escoar a produção, principalmente quando nós temos um período de alta produtividade. Os caminhões se congestionam, chegando nos portos. Essa aqui é uma cena de 2017, acontecendo no atual cenário nosso. Foi um protesto de caminhoneiros que perderam cargas, que ficaram presos nos portos. Mais uma vez, porto congestionado. Eu sempre falo, gente, tempo não foi feito para ser perdido. Tempo é para ser feito para estar trabalhando, produzindo ou para lazer. A gente não usa tempo para poder ficar impedindo a produtividade. Mesma coisa de portos, não consegue dar o aporte necessário, não tem a infraestrutura necessária para carregar os navios. O nosso planejamento urbano cria todo um congestionamento entre produção e mobilidade urbana. Eu não tenho imagens para mostrar o nosso setor elétrico, apesar de ser um dos setores mais envolvidos. Nós vamos ver que dentro de competitividade a gente ainda está abaixo de muitos aspectos em rankings internacionais, mas essa imagem ilustra um pouco do nosso cenário elétrico, né? Não ilustra adequadamente. Bom, essas para mim são as imagens mais perturbadoras, porque saneamento básico é o retrato de que nós ainda somos um país. Nesse quesito de saneamento básico, mostra que a gente ainda é um país subdesenvolvido, porque mais da metade da população não tem acesso à rede de esgoto. Essa é a realidade de mais da metade da população brasileira. E justamente que é o investimento que dá maior retorno econômico social, né? Em vez de criar, olha, só pense apenas nas inúmeras milhões de crianças ou famílias que estão ou doentes ou que deveriam estar trabalhando ou deveriam estar estudando, mas estão doentes de alguma doença que já deveria ter sido erradicada. Bom, nós temos um desafio longo pela frente, né? Eu gostaria de começar essa apresentação fazendo a seguinte pergunta sobre qual é o nosso papel nesse desafio que a gente tem pela frente. Então, cada um fica aí pensando um pouquinho sobre isso, que ao longo da apresentação eu gostaria que esse fosse o tema da nossa discussão, do nosso debate. Tudo bem? Bom, o que nós vamos falar sobre o quê? Primeiramente, eu gostaria de explicar com mais clareza o que é esse conceito de competitividade. Logo em seguida, a competitividade brasileira, vamos falar do déficit de infraestrutura. Foi difícil aprender essa palavra, eu estava tão acostumado com infrastructure gap, mas a gente vai falar do déficit da infraestrutura brasileira. Algumas tendências globais, isso é fundamental, porque muita coisa a gente não tem controle, nós temos que saber o que está acontecendo lá fora que vai moldar a nossa realidade. A gente tem que saber se adaptar em algumas situações. E, logo em seguida, ações estratégicas. São várias delas, eu escolhi 2 porque está ao nosso alcance. É a questão de planejamento, eu fiz uma tradução meio que infeliz, essa parte de aquisições, na verdade é o procurement, é a formação da parceria com o setor privado, que estão ao nosso alcance, ok? Bom, competitividade é o termo da moda. Por quê? Crescimento econômico por si só não diz muita coisa. Se você está crescendo economicamente menos que a média dos outros países, você está cada vez mais pobre. Competitividade significa prosperidade no longo prazo. Significa que você está, no longo prazo, atraindo investimentos, criando possibilidades, meios de
atrair novos negócios. Ou seja, é um gama de conceitos que vem se evoluindo, né? Esse conceito de competitividade ele pegou, ele já foi definido várias vezes por outros autores. É uma nova metodologia que foi patrocinada pelo World Economic Forum e tem sido a referência para se medir competitividade dos países. Competitividade, nessa nova metodologia, ela é baseada em diversos pilares. Ou seja, são mais de 150 indicadores que o país tem. Muito obrigado. Ou quase 200 indicadores. Esses indicadores são agrupados em pilares fundamentais. Esses pilares eles vão desde a qualidade das instituições daquele país até a sofisticação de fazer negócio. Esses 12 pilares eles são agrupados conforme o grau de desenvolvimento de um país. E é uma sequência bem lógica, né? Primeiro se forma ali, o primeiro pilar é as instituições, o Estado ali se forma. O segundo passo é o quê? Formar infraestrutura para poder produzir, trabalhar. É o segundo pilar de competitividade de um país. Ou seja, nós temos um grupo de pilares que são os pilares básicos, que vai ali educação primária, instituições e infraestrutura. É o pilar básico da competitividade de uma sociedade. E em seguida vai a sofisticação de negócios, a qualidade do mercado, a sofisticação do mercado financeiro, inovação. É claro que isso aqui é um orientador para as políticas públicas. E você vai dar mais peso ou mais relevância para um grupo de pilares ou outro conforme o grau de desenvolvimento do seu país. É claro que infraestrutura está ali no foco, segundo pilar mais importante. Esse aqui fala um pouco sobre a quantidade de investimento que você precisa de infraestrutura conforme o grau de desenvolvimento do seu país. É lógico que o Brasil está situado ali no terceiro pilar, a gente precisa apenas de aperfeiçoar o que nós temos. Mas quando se fala de saneamento, por exemplo, nós estamos na estaca zero. Ferrovias, a gente está na estaca zero, a gente precisa de construir novo, que é a situação de um país que está em desenvolvimento. São países mais atrasados. Ou seja, o nosso pilar, a orientação, a recomendação para a gente atingir níveis competitivos na infraestrutura é um investimento na ordem de 5% a 6% do PIB. Aqui vai uma relação de como que isso está em relação aos demais países classificados que precisam investir um pouco mais em infraestrutura, que são os países emergentes. E os países da América Latina são os países que estão um pouco ou mais atrás nesse processo. Muito se deve ao boom das commodities. A gente teve aquela ilusão de estar tendo um crescimento econômico em cima de commodities e ficou para trás investimentos em infraestrutura. Ficou mais focado no consumo. Isso foi na América Latina como um todo, viu? Porém, nos últimos 20 anos, o país tem perdido produtividade, a gente tem se tornado cada vez menos produtivo. A gente está precisando cada vez mais de tempo e mais de mão de obra para produzir o que a gente produzia há 20 anos atrás. Vamos dar uma olhada agora nesse aspecto de competitividade, mas entrando um pouco mais no quesito Brasil, a nossa realidade. Esse ranking, pessoal, ele é apenas orientativo, não vamos nos apegar a esses números, ele apenas aponta direções, ele aponta o que você deve estar observando. É lógico que a gente não vai fazer uma avaliação tão genérica, sabendo que a gente tem tantas diversidades dos setores, especialmente infraestrutura, diversos outros fatores que nós temos. Isso aqui é apenas para dar uma indicação. Mas é uma indicação muito válida, porque nos últimos 8 anos, o índice de competitividade brasileira vem caindo. Ou seja, ele indica, ele demonstra que tem alguma coisa que precisa ser observada. O Brasil está na posição 75, que é uma posição que eu nem considero tão ruim quando a gente analisa, quando a gente entra nesse quesito que a gente vê alguma coisa que está mais grave. Os pilares que compõem a competitividade de um país, eles relacionam-se uns com os outros, certo? Qual o pilar que nos interessa aqui? Pilar da infraestrutura. Como que ele afeta os demais pilares? A questão macroeconômica
envolve taxa de juros, isso envolve a capacidade sua de investir, certo? As instituições que estão principalmente relacionadas à infraestrutura, e quando falo de instituições o poder de separação dos poderes, é o rule of law, às vezes, desculpa, às vezes vai vir umas frases que ainda vem em inglês na minha cabeça. O pilar de mercado financeiro, se a gente tem um mercado financeiro sofisticado, capaz de levantar recursos nacionais e internacionais, isso impacta a nossa infraestrutura. Por outro lado, quando a gente fortalece a nossa infraestrutura, que outros pilares isso vai impactar? Primeiramente, o que eu sempre mais admiro da importância da infraestrutura, saúde. Saneamento básico impacta diretamente na saúde. Infraestrutura impacta diretamente na qualidade, na eficiência do nosso mercado de produtos. Os produtos podem ser produzidos em diversas regiões e serem montados em uma outra região, porque a gente tem um sistema de logístico bom, pelo menos deveria ser assim, certo? Então, ele impacta na qualidade do mercado nosso de produtos. Tem um impacto nessa que é um pilar de países mais avançados. Ele não impacta diretamente, mas a gente sabe que as grandes cidades é o foco onde nós temos inovação de novos negócios, sofisticadas estruturas do mercado financeiro, isso se desenvolve nas grandes cidades. Então, a gente tendo infraestrutura para produzir aquela cidade eficiente, a gente, de certa forma, está atraindo novas formas de sofisticar negócios, porque é na cidade que a gente consegue essa inovação de negócio. Vamos adentrar agora no quesito, no pilar da infraestrutura. Quando a gente avalia o quesito, a qualidade geral da infraestrutura, a gente cai ainda mais. Ou seja, o Brasil, o brasileiro, o produtor brasileiro, ele é bastante eficiente, nós temos sofisticação em alguns aspectos de como fazer negócios, só que isso acaba baixando, isso acaba não sendo ajudado pela nossa infraestrutura. Quando a gente olha para a infraestrutura por si só, a gente ainda cai mais ainda no ranking. Uma questão interessante sobre esse ranking é que ele faz um ponderamento entre dados que já existem, que você vai lá e coleta, baixa para o seu computador, com percepção dos produtores ou do mundo empresarial, ou seja, uma combinação entre percepção e dados, que é a maneira de validar o seu dado. Se você tem um dado que é favorável, mas a percepção é que ainda está ruim, a percepção tem um peso significativo. Por isso que esse indicador tem sido o mais adotado em todos os outros estudos que têm sido feitos. E outra coisa, nesse pilar, nessa questão de infraestrutura, esse indicador, ele não considera saneamento como infraestrutura, ele considera como saúde. E para o próximo modelo, para a próxima medição, ele vai ser colocado em infraestrutura. Isso vai fazer o nosso índice do pilar de infraestrutura cair ainda mais. Bom, quando nós falamos em competitividade, é lógico que a gente está se referindo a competidores, certo? E é impossível a gente viver numa sociedade onde a gente não tenha um computador, onde a gente não tenha aquele produto que teve que ser importado. Quando eu compro um produto importado, de alguma maneira a moeda estrangeira foi para quem eu comprei. Ou seja, em algum momento essa moeda estrangeira teve que entrar no nosso país. E para essa moeda estrangeira, digamos dólar, entrar no nosso país, a gente tem que oferecer alguma coisa. O que o Brasil oferece hoje para o mundo lá fora? É tecnologia? Quem dera, né? Se tiver, é alguma coisa ínfima. O bojo, ou o centro ali da nossa economia é commodities, é produtos agrícolas. E quem são os nossos competidores nesse mercado internacional aí? Tem gente grande competindo com a gente. Tem Estados Unidos, tem Austrália, que é difícil de concorrer, concordo, mas mesmo assim o Brasil ainda concorre com essa galera. Isso mostra o quão eficiente o produtor rural brasileiro é. Porque para competir com a qualidade de infraestrutura que a gente tem e mesmo assim conseguir ser competitivo, mostra que a gente tem uma capacidade, a gente tem um potencial. A infraestrutura que não oferece esse potencial para a gente. Agora, quando a gente compara com os nossos competidores nesse mundo de commodities,
o que mais assusta é o fato do Brasil estar sempre nas últimas posições em qualidade de infraestrutura. E que infraestrutura que eu estou falando aí, gente? Eu estou falando de trem-bala? Eu estou falando de aeroportos? Não, eu estou falando não é de infraestrutura que nos deixa competitivo, é ferrovias e portos. Todas as outras infraestruturas são importantes. Eu estou falando no cenário internacional. Falar um pouquinho sobre o déficit da infraestrutura, que é o famoso Infrastructure Gap, vocês já devem ter ouvido falar bastante. O conceito que isso traz, ele é medido de várias formas. Tem uma maneira bastante subjetiva e tem uma maneira mais criteriosa, mais detalhista. Essa maneira subjetiva é o seguinte, eles avaliaram vários países e mediram o capital que se tem ali em infraestrutura. Mediu o valor dos ativos em infraestrutura de diversos países. E o Brasil, nós medimos todas as infraestruturas, sabendo que muito daquele dado está enviesado por corrupção, por superfaturamento, a gente consegue atingir 53% do nosso PIB. Vejam que os Estados Unidos é 64%, a África do Sul 87% tem ativos do PIB em ativos de infraestrutura. O Japão eu coloquei ali só por curiosidade, viu, pessoal? A gente não usa o Japão como referência porque é um ponto fora da curva. Inclusive a média para fazer esse cálculo é feita sem considerar o Japão. O Japão faz 180% de infraestrutura, que não é o nosso caso aqui para entender isso agora. Mas o Infrastructure Gap, ou esse déficit de infraestrutura, eles consideram que uma média para a gente ser competitivo com os demais países, a gente devia alcançar pelo menos 70% do PIB. E para isso ser alcançado, nós precisamos aí mais 30% do PIB. A gente sai de 53 para chegar em 70, 80, é uma média de 30, aí, mas isso não vai ser alcançado da noite para o dia, eles fazem isso um prazo viável de mais ou menos 20 anos e falam esse é o valor que nós precisamos de investir para poder alcançar a competitividade necessária. A gente sempre baseia também em relatórios que estão aí disponíveis, um deles é o do Global Infrastructure Hub, que é uma organização do G20, em que ele faz projeções daquilo que está sendo investido em infraestrutura e aquilo que precisa. Eu já peço aí quem está pensando naquele desafio a ser resolvido para poder padronizar essa medição, porque esse dado já está errado, apesar de ter sido uma instituição prestigiosa sobre isso. Em 2016 nós não tivemos 3% de investimento em PIB, nós tivemos bem menos que aquilo. Quando a gente faz a privatização, por exemplo, da Eletrobras, vai entrar 20 bilhões na economia. Se o tijolo não foi colocado lá na obra, não houve investimento. O dinheiro pode entrar por venda dos ativos, mas somente a partir do momento em que o tijolo foi colocado na obra que você computa o investimento feito, que ali não está refletindo a realidade. Há outras fontes que falam que foi por volta de 1,6% do PIB em 2016, que não está refletido nesse sistema aí. Agora é o seguinte, outro ponto interessante. A projeção do Infrastructure Gap é apenas para poder destravar aquele gargalo que tem na sua infraestrutura que prejudica a sua produção. Ela não considera outros aspectos que é aquele de desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento sustentável é o quê? Desenvolvimento econômico, inclusão social, proteção ao meio ambiente. Inclusão social é uma coisa meio subjetiva, então aqui geralmente eles consideram apenas aquilo mais objetivo. É a infraestrutura que você precisa para garantir seu uso de água e para garantir, limitar a emissão de CO2. Então a gente tem uma projeçãozinha um pouco maior, eu vou chegar nesse ponto que é uma questão extremamente séria, que é um ponto que o Brasil está levando, não está sabendo aproveitar na hora de buscar investidores para os investimentos, tudo bem? Então, se nós temos um gap voltado naquele infrastructure gap tradicional, que apenas avalia o gargalo momentâneo ali, se a gente considerar esse para desenvolvimento sustentável, o gap se torna ainda maior. E antes de definir estratégias, é importante a gente conhecer as principais tendências globais para você saber como que você vai ter que se adaptar, sabendo que muitas das mudanças lá fora a gente não tem controle sobre elas. Nesse ponto, apesar da literatura ser vasta, eu gostei mais desses dois guias. Um é da KPMG, que é uma consultoria internacional,
reconhecida no mundo todo, e tem essa que é da Austrália, que também lida com investimentos em infraestrutura. As duas juntas devem ter uns 27 indicadores, eu compilei nesses 5 indicações do que tendências globais que está se tendo e como a gente se contextualiza nesse cenário. Limites planetários, pessoal, essa questão está ficando extremamente rigorosa. Investidores não estão investindo naquilo que não é sustentável, vide energia limpa. É um consenso que está se criando em torno disso. Então, quando nós temos um projeto, a gente tem que saber vender esse projeto, a gente tem que saber quais as vantagens que ele traz ali de eficiência no consumo de água, de energia, para atrair investimentos. Outra questão, consciência social. Essa consciência social, eu não estou fazendo propaganda de esquerda aqui não, pessoal. É uma questão econômica. Infraestruturas são investimentos de longo prazo. O investidor vai botar grana naquele país que ele vê prosperidade. Se ele vê que o país está tornando um país de mega desigualdade social, ele acha que aquilo ali não vai dar o retorno daqui 20, 30 anos. É mostrar que aquilo ali promove uma certa inclusão social. Opa, desculpa. Parcerias público-privadas. Qual que é a tendência no mundo todo hoje? O Estado está cada vez mais concentrado em questões de saúde e questões de idosos. A população está envelhecendo, a prioridade para o Estado é saúde, é educação. E o setor privado está participando cada vez mais para poder entregar os demais serviços. Isso está acontecendo no mundo todo. Apesar de ter, algumas pessoas são contra, outras são a favor, há um grande debate, mas isso é uma projeção. Vê-se que é isso que está acontecendo no mundo todo. É o setor privado assumindo principalmente essa questão de infraestrutura. E apesar de muitos falarem, lá em Melbourne tem um sistema de transporte que é totalmente gratuito para a população e é isso o caminho que todo mundo devia seguir. É verdade, porém não é a regra. Essa é um ponto fora da curva. O país eventualmente vai passar por questões financeiras que esse projeto vai ser questionado pela sociedade. A tendência é o setor privado assumindo essas funções de infraestrutura. Urbanização. Quando eu falo de urbanização, pessoal, não é aquela urbanização que a gente estudou acostumado na 4ª série, não, tá? Eu estou falando de urbanização das megalópolis, as capitais mundiais. O mundo vai começar a se concentrar em grandes capitais e espero que São Paulo consiga se tornar uma delas. É ali que é o foco de todo o desenvolvimento de tecnologia, inovação, desde que a cidade ofereça toda aquela infraestrutura para ter aquela mobilidade mundial. Isso é uma tendência que está se percebendo. É lógico que a Ásia ali está concentrando as maiores capitais mundiais. Espero que São Paulo ali consiga entrar nesse núcleo. Globalização. Essa questão de globalização, apesar de a gente ter tido alguns percalços, né? Brexit, alguma eleição do Trump, mas não é visto isso como regra. A tendência tem sido vista como globalização. E que ponto eu quero chegar com esse exemplo da globalização? Eu quero que todos conheçam, ou que eventualmente todo mundo podia dar uma pesquisada um pouco mais, sobre esse projeto chinês que chama One Road, One Belt. É a iniciativa mais audaciosa de empreendimento em infraestrutura que já se ocorreu na história. É um país conduzindo investimentos em diversos outros países, conectando toda a região sul-oriental, né, a Ásia. Porque já está previsto que o centro da economia mundial está saindo daquele eixo Estados Unidos, Europa, e indo para a Ásia. Né? Estados Unidos vai continuar com Hollywood, a Europa vai continuar com aquelas praias maravilhosas, mas o centro da economia já está previsto, é a região da Ásia. E como que a gente observa a oportunidade ali? Esse projeto One Road, One Belt está se expandindo, ele vê iniciativas inclusive na América do Sul, com ferrovias transpondo o continente, porque eles sabem que a América do Sul é quem vai alimentar essa crescente classe média
da China, que está crescendo estrondosamente. E outra questão que a gente tem que saber estar para poder definir as nossas estratégias desculpa no inglês aí de novo, é o Sustainable Development Goals, eu não sei como é que está falando isso em português. Essa é uma agenda que vem sendo... Foi uma batalha para conseguir firmar essa agenda, eu não sei se vocês sabem da história, mas Estados Unidos e China nunca assinavam isso. Até que depois da Rio+20, e logo em seguida, depois teve o evento de formalidade, em que conseguimos colocar, ou foi conseguido colocar Estados Unidos e Índia. Porque todo mundo agora está com o coração bom, né? Todo mundo quer um desenvolvimento sustentável para todo mundo. Sempre tem um fator econômico na jogada, pessoal. A China está liderando essa nova agenda porque ela é ela que está dominando as mais altas tecnologias de sustentabilidade. Ela construiu a malha de trem-bala, que é a maior malha de trem-bala do mundo. Se você somar toda a malha de trem-bala de todos os outros países, não dá a malha de trem-bala da China, que foi construída em 5 anos. E o que nos interessa aqui quando a gente está desenvolvendo um projeto de infraestrutura? Sempre mostrar para investidores, para a nação, para quem está ali sendo uma parte interessada desse projeto, as vantagens e os benefícios que isso traz nesses principais eixos. A água que vai ser para todo mundo, a energia que a gente está tentando colocar é limpa, a infraestrutura que a gente está querendo colocar ela é resiliente, já está previsto que as condições climáticas vão ser cada vez mais severas e a infraestrutura que a gente está colocando, ela previne isso. A gente tem que estar sempre focado em estar contribuindo com o mundo a atingir esses objetivos de sustentabilidade. Bom, depois de contextualizado a situação, que estratégias a gente pode começar a planejar, a gente pode começar a tentar implementar? Os desafios na infraestrutura, eles estão mais ou menos, basicamente, em 3 esferas. Nós temos a questão tecnológica, nós temos a questão de financiamento e nós temos a questão de institucional legal de um país. Eu coloquei institucional legal em vermelho porque é ali que estão os nossos maiores desafios. Financiamento é difícil obter dinheiro, mas o dinheiro há em grande quantidade e com grande apetite para esses investimentos de longo prazo, especialmente em infraestrutura. O que trava a porteira fechada para esses investimentos está no que está em vermelho, os aspectos institucionais legais. E essa é a questão que eu quero adentrar. Esta é uma ferramenta bastante superficial ainda, mas ela dá um norte, ela foi baseada no mesmo modelo que foi desenvolvido aquele índice de competitividade global, mas ele foi feito especificamente para infraestrutura. É uma entidade do G20 chamado Global Infrastructure Hub, desenvolveu essa ferramenta InfraCompass, baseado naquele mesmo modelo de fazer dados combinado com percepção. Perdão. E ele também divide esses aspectos da infraestrutura em pilares. E desse lado aqui a gente tem os pilares que é governança, regulação, licenças, que estão um pouco além da nossa possibilidade de alterar. A gente consegue indicar que ali são necessárias reformas, mas estão fora das nossas mãos. Por outro lado, nós temos a questão de planejamento, a aquisição, o procurement, e a entrega que está, eu diria, praticamente 100% na nossa mão. Tá bom? Eu vou chegar lá. Só para dar um exemplo, é uma ferramentinha bem interessante que você vai clicando no pilar, ele vai abrindo os demais. Eu convido as pessoas para quando tiverem um tempo para poder analisar pelo menos os principais pontos que a gente tem que observar ou buscar informação. Lembrando que é bem superficial. Eu vou dar uma nota no sistema regulatório brasileiro, sabendo que a regulação do saneamento é totalmente diferente da regulação de outro setor, não faz muito sentido. Tá? Mas ele já levanta pontos que são, diria, estarrecedores, tipo de licenciamento. O Brasil, para tirar uma licença ambiental, gasta em média 465 dias. A média dos países na América do Sul é de 140 dias. Aí vem a questão, mas você quer parar então o licenciamento ambiental? Não. Investidor não está preocupado com isso.
Se você tem que colocar uma certa mitigação ambiental que custa caro, esse valor vai ser repassado para o usuário. Isso não é a questão. A questão é quando é que vai sair essa licença e em que valor que vai sair. É a falta de previsibilidade. É uma questão totalmente institucional, não é uma questão de se vai se preocupar com o meio ambiente ou não. Essas questões que a gente tem que começar a trazer para a pauta. São necessárias reformas. Como eu disse, está um pouco além da nossa atividade como analista de infraestrutura, mas está ali no nosso alcance para poder indicar onde são necessárias reformas. Questão regulatória é outro também, é um indicador que é o ponto, eu sempre falo, quando a gente acompanha essa tendência da economia indo para a Ásia, você está acompanhando que tendência que o mundo vai seguir. E lá está deixando bem claro, regulação da infraestrutura está sendo definida do seguinte modelo, são vários prestadores privados e um único regulador robusto nacional. Porque ali é o método mais eficiente de você colocar setor privado e setor público para trabalharem juntos. E é ali no setor regulatório que a gente tem que concentrar os nossos esforços. Porque é aqui que você defende os direitos, é aqui que você atrai os investidores, é aqui que você atrai investimentos, é aqui que você defende os direitos da sociedade. Esse é um dos focos que tem que estar na nossa discussão quando a gente vai falar de privatização, parcerias com o setor privado, porque sem um sistema regulatório robusto, a gente afugenta investidores. Bom, mas vamos falar agora na parte que está eu considero que esteja em nossas mãos, tá? É a parte de planejamento, a parte de formar as parcerias e depois a parte de entrega. Eu vou focar mais na parte de planejamento e parcerias, que a entrega é uma fase de fiscalização, acompanhamento logo em seguida, tudo bem? Nessa parte de planejamento, esse próprio indicador, ele já dá uma nota, ele dá nota 0 para o Brasil, ele não considera, a resposta é sim ou não. Ele fala que no Brasil não existe esse planejamento, ou que se diz de um plano diretor da infraestrutura. Existe planejamento? Existe, está sendo feito nas suas diversas formas ali, mas não existe um planejamento integrado, onde você indica previsibilidade para o que vai acontecer daqui nos próximos 10, 20, 30 anos, onde você elenca os projetos que você considera aqueles que te dão mais retorno, por isso que eu estou priorizando esse projeto e não esse, de uma maneira transparente, com a participação do setor privado, todas as partes interessadas. Esse planejamento ainda nós não temos. Se um dia for ter, eu acredito que todos nós aqui vamos estar envolvidos nessa fase. Tá? Esse aqui é um exemplo de uma forma de planejar que foi se tornada referência para o mundo. 2 países se destacaram nessa forma de planejar a infraestrutura, que é a Colômbia e a Austrália. Foi usado como estudo de caso pelo World Economic Forum. Eu não sei se vocês conhecem essa instituição, gente. O que o World Economic Forum faz? Ele vê uma coisa bacana acontecendo, que é bom para o mundo, que vai trazer prosperidade, que traz inovação e dá um foco naquilo. E quer que aquilo seja disseminado. E isso aqui, esse plano diretor de infraestrutura da Colômbia e da Austrália foi um dos focos que o World Economic Forum deu. E olha que interessante, olha que audacioso. Quando a gente planeja infraestrutura, a gente está falando de parcerias com o setor privado agora, né? E nesse modelo em que foi desenhado, quem senta na mesa e comanda é um agente neutro. Ele simplesmente coloca todos os outros agentes ali, os experts, as companhias, os bancos de investimento, a sociedade civil. O governo não é quem lidera a mesa. O governo é uma parte interessada, assim como qualquer outra. Ou seja, dá mais legitimidade em formular aquela visão de longo prazo, aqueles projetos que são mais viáveis ou que dão mais retorno econômico e social para a sociedade. Então, ou seja, quando você está ali montando esse esquema com mais as partes interessadas envolvidas, você consegue projetar melhor aquela visão de longo prazo, você consegue escalonar os seus projetos e consegue, é o chamado banco de projetos, essa palavra já anda rodando aí na mídia, que tanto defendem, é o tal banco de projetos. Se nós tivéssemos isso, nós já teríamos universalizado saneamento, porque saneamento cai logo no topo da lista. É o que dá mais retorno social e econômico para a sociedade. Tá? E a gente ainda não tem. Para viabilizar todo esse planejamento, é lógico que infraestrutura por si só, gente, ela não gera riqueza. Não é porque eu vou construir uma ponte que a nação vai começar a se enriquecer. Tem todo um conjunto ao redor ali de investimentos, de negócios que começa
que tem que ser viabilizado. Então, ou seja, quando nós estamos definindo esse plano, os investidores vão falar, mas para nós alcançarmos essa meta, nós precisamos viabilizar outras políticas. E aí vai um conjunto de outras políticas que interferem nesse planejamento. Ele vai sinalizar que o investidor ele vai dizer o quão relevante é a infraestrutura, mas ele vai falar também da questão tributária, da questão da regulação, ele vai falar de vários outros aspectos que esse planejamento da infraestrutura tem que saber engajar para viabilizar um planejamento completo. Tá? Um planejamento desse está sendo realizado, não nesse grau, mas tem várias carreiras envolvidas nisso. Eu acredito que o Banco Central está envolvido, porque envolve política econômica, o Ministério da Fazenda. Eu acredito que um planejamento desse vai envolver todo mundo, certo? Agora tem um momento que vai estar na nossa mão. Tem esse momento que é a hora de fazer a parceria com o setor privado, que é a parte em que o próprio estou falando do G20, o próprio G20 no relatório diz que ainda nós não temos padronização para isso, nós não sabemos avaliar os projetos de uma maneira que tem, com padrões internacionais ou com uma metodologia definida para isso. E isso é o que vai estar, eu acredito que boa parte da nossa responsabilidade. Eu, inclusive, por exemplo, eu imagino que cada integrante da nossa carreira, pessoal, devia saber, na ponta da língua, a modelagem de uma parceria público-privada para cada um dos setores do seu melhor interesse ali. Ou no setor de saneamento, ou no setor de energia, ou no setor de transporte. Em que nível isso? Você não vai se tornar especialista em todas as áreas, de financeira, na área jurídica, mas o molde principal, os mecanismos principais ali de conseguir induzir eficiência, de atrair investimento, de como fazer a avaliação e medir os resultados. Essa é uma coisa que, inclusive, eu gostaria de propor já, que é uma coisa que a gente devia saber a fundo. Que é a modelagem de uma parceria com o setor privado e a outra é uma padronização de critérios e procedimentos para se fazer isso. E, por fim, lembrando o seguinte, que na esfera federal, gente, alguns falam que a conta por 15% a 25% da infraestrutura brasileira. Ou seja, a infraestrutura está nos estados e nos municípios. E no quesito de governança pública, tem um ponto lá perguntando se a gente tem uma unidade de parceria público-privada, que nós já temos agora, que é o PPI. Eu vejo que a tendência desse PPI é continuar se expandindo e, eventualmente, isso é uma opinião minha, tá, pessoal, minha, eventualmente isso vai começar a abarcar outros projetos que são estratégicos para o país, porém está na mão, talvez, de algum município, ou está na mão de algum estado, e vai precisar de pessoas da nossa carreira para conduzindo esse papel. Okay? Pessoal, eu sempre gosto de terminar uma apresentação com uma frase de efeito aí, de alguém que eu tenho que agradecer, foi a pessoa sem a qual eu não teria feito o meu mestrado, consegui uma bolsa de 50%, e é uma pessoa que tem lutado para deixar um legado para o país. E essa frase que ele disse, eu achei na internet, não foi a frase que eu ouvi, não. Eu vou falar a frase que eu ouvi o dia que eu fui na apresentação dele, fui na palestra dele, que eu achei muito interessante, aquilo me marcou. Ele se surpreende com o fato da mídia, todo mundo se surpreender também com o sucesso dele, porque ele diz que a fórmula dele é muito simples e dá certo em tudo que ele faz e dá certo em qualquer lugar. Ele fala, você define a sua meta e coloca pessoas capacitadas e qualificadas para atingir aquela meta e deixa isso por conta delas. E eu vejo isso sendo aplicado para a gente, pessoal. A gente pode definir muito bem uma meta de como alcançar, de como o país pode estar entre as 20 melhores infraestruturas do mundo nos próximos 20 anos. Essa é a nossa meta. E o grupo capacitado para poder assumir essa competência, ou pelo menos induzir essa transformação, seria nosso. Bom, eu acredito que essa é a minha mensagem. Quero terminar a palestra com a pergunta original. Qual que é o nosso papel nesse desafio que tem aí pela frente? Muito obrigado, pessoal.